Está no ar, Educa Aliança. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos ao portal Educa Aliança para mais uma aula de História. Eu sou o professor Eduardo e hoje vou estar aqui com vocês para falarmos sobre a história do continente africano, né? Ou a Mãe África, como alguns gostam de dizer, já que todos nós, seres humanos, somos descendentes de pessoas que nasceram e se desenvolveram lá na África, né? A vida humana começou lá nesse continente e se espalhou para todos os cantos do nosso planeta logo em seguida. Vamos começar aqui com o título da nossa aula, para a gente não perder tempo. Hoje nós vamos falar sobre a África Centro-Ocidental, como o título já diz, no tempo dos escravos. O que é a África Centro-Ocidental? É essa parte da esquerda do mapa aí de vocês, essa parte escura da esquerda. Olha lá em cima, lá. Vamos começar em cima. A África Setentrional é onde está ali boa parte do deserto do Saara, o Egito, Tunísia e outras regiões. A África Ocidental, essa parte escura aí, quase preta aí, e a África Central embaixo aí da África Ocidental. Então nós vamos falar dessa parte aí. Na próxima aula vamos falar da África Oriental. Por que essas regiões? Porque essas regiões são importantes, já que muitos dos escravos que vieram para o Brasil ao longo da nossa história saíram dessas regiões aí do continente. Então nós temos aí muito a influência da cultura e da vida africana, em especial da África Ocidental, da África Central e da África Oriental. Mas hoje vamos focar aí na África Ocidental e Central. Vamos falar como era lá a relação entre Portugal com esses povos na época das grandes navegações e também da colonização do Brasil. Quando a gente fala em história da África, poucas pessoas atentam para o fato de que a África, gente, lá na época lá da Idade Média, por exemplo, tinham vários reinos importantes, reinos aí que os europeus sequer conseguiam rivalizar em poder, em força militar. Aqui tem um mapa que mostra antigos reinos africanos. Olha só, Cartago é um lá em cima, lá, que foi rival dos povos romanos durante muito tempo. E aí você vai vendo aí, tem o reino do Egito, Cush, Axum, Etiópia. O que hoje nós vamos falar mais são dois que estão aí no meio desse mapa, principalmente Congo, de marrom, tem o nome África aí bem grande, e abaixo aí o reino do Congo e Lunda, ou Luanda também, né, como preferem. Esses reinos aí tiveram uma grande participação com os portugueses na história do Brasil, já que eles mantiveram relações com os portugueses, relações comerciais, ora amistosas, ora de guerra, né, com os portugueses e forneceram a maior parte dos escravos que vieram para cá. Também o reino de Zinga, que nós conhecemos como Angola, né, também foi um dos que mais forneceram escravos para o Brasil durante o nosso período colonial. O Reino do Congo, vamos falar sobre ele primeiro. Lá no século XIV, né, já de antes, o Reino do Congo era um dos reinos mais fortes ali da África Centro-Ocidental. Ele era um reino grande, dominava várias outras regiões, vários outros territórios e reinos, cobrava impostos desses reinos, vivia da renda deles. E ele levava vantagem porque o Reino do Congo tinha um exército centralizado. Ele tinha guerreiros para lutar por ele, enquanto que outros reinos não tinham um exército unificado, forte, dependia muito dos nobres locais para fornecer soldados para lutar pelo rei, né, em guerras, e nem sempre eles conseguiam isso. Já o Reino do Congo tinha o apoio lá de seus nobres e mantinha um exército pronto para guerrear contra os reinos que eles bem quisessem. E, à medida que eles dominavam outros reinos próximos, cobravam lá seus impostos, né, e viviam aí da renda desses impostos. E, é claro, também fazia lá suas atividades econômicas,
como, por exemplo, a agricultura. Eles plantavam para poder gerar alimentos e vendiam esses alimentos, trocavam esses alimentos com outros povos. Coletavam sal marinho, né? O sal aí também era uma atividade importante lá do Reino do Congo. Geralmente eles pegavam esse sal e usavam na troca com outros povos da América Centro-Ocidental, né, como por exemplo os pigmeus, que é um povo que existe até hoje na África. Né? Os pigmeus são pessoas de estatura mais baixa e eles vivem principalmente no meio das florestas equatoriais, né, florestas enormes que tem lá na África, semelhantes aí à floresta amazônica brasileira, por exemplo, né, florestas grandes. E lá no meio dessas florestas é possível até hoje encontrar os povos pigmeus que vivem ali da coleta de frutos dessa floresta. E na época, esses pigmeus coletavam esses alimentos nessa floresta e também caçavam elefantes para tirar as presas, o marfim, e entregavam para os povos lá, o Reino do Congo, em troca de sal marinho, por exemplo. Então era um comércio que eles faziam, né? Era uma atividade econômica que os congoleses mantinham com outros povos lá da África Centro-Ocidental. Olha uma outra curiosidade sobre o Reino do Congo, é a moeda deles, chamada de zimbo. Aqui no Brasil nós conhecemos essa moeda aí, moeda na época, né, que hoje não é mais uma moeda, nós conhecemos isso como búzio, é uma concha do mar. Em algumas praias no Brasil vocês conseguem achar essas conchas aí. Aqui em Pernambuco eu confesso que não encontrei, em praia nenhuma aqui em Pernambuco. Já vi em outras regiões do Brasil bastante desses búzios. Lá no Congo, isso era a moeda. Só que não era qualquer búzio, não era qualquer zimbo, não. Vamos chamar de zimbo esse búzio aí, que era o nome da moeda deles lá no Congo. Eles pegavam isso em uma ilha que hoje pertence a um país chamado Luanda. E essa ilha tinha muito dessas conchas e uma concha de excelente qualidade. Quem fazia a coleta dessas conchas eram mulheres que eram vigiadas fortemente por soldados do Reino do Congo. Eles colocavam os soldados lá para vigiar essas mulheres e elas faziam a coleta dessas conchas na praia e essas conchas iam para o Reino do Congo. Então essa era a moeda deles, né? É o que valia lá o dinheiro. Que a gente pensa em moeda hoje, pensa que em ouro, prata ou naquela época, né, ouro, prata na Europa, cobre também, bronze, aliás, cobre não, bronze. Hoje no Brasil a gente pensa nas moedas de 5, 10, 25 centavos, 50, R$1, por exemplo, mas naquela época no Reino do Congo eram essas conchas aí, né, que eram usadas como moeda de troca por eles. Então, uma curiosidade aí do Reino do Congo. A história do Congo, gente, começa a mudar a partir do ano 1484. Os portugueses lá da Europa estavam em plena expansão marítima, né, navegando por mares antes desconhecidos por eles, explorando terras, tentando encontrar novos locais para fazerem comércio ou terras que ainda não estavam ocupadas por ninguém para povoá-las, colonizá-las e buscar riquezas. Então, os portugueses, em 1484, chegaram lá no Reino do Congo, encontraram lá uma estrutura muito bem organizada, um rei chamado Manicongo governando aquelas terras e tentam manter boas relações com esse reino. Por quê? Porque aquele reino podia fornecer mercadorias para os portugueses ganharem dinheiro. E uma dessas mercadorias que os portugueses estavam de olho, ali no Reino do Congo, na África, eram os escravos. Escravos que eles podiam vender em outras regiões da África e ganhar dinheiro com isso. Ganhar ouro, por exemplo, né? Trocavam lá por onde eles pudessem para aumentar as suas riquezas e, ao final, obter metais preciosos como ouro e prata ou outras especiarias, como frutos que não tinham na Europa, como a pimenta. Pimenta era algo que tinha lá na África, que eles descobriram lá na África e levaram para a Europa e adoraram, era valorizado demais. Então eles faziam isso, faziam esse comércio para levar riquezas para a Europa. Os portugueses começaram a se relacionar com o rei do Congo, porque precisava dele, né, para poder fazer comércio lá na África. E aí, durante muito tempo, foram conversando, negociando, até que conseguiram convencer o rei do Congo depois lá de 1484, a se converter à Igreja Católica. E o rei aceita se tornar cristão, convence a nobreza que o apoiava também a se tornar cristão, católico. O povo não. O povo do Congo continuou lá com suas religiões
de origem lá, que surgiram lá na África. Mas diante do fato do rei se tornar católico junto com a nobreza congolesa, as relações entre Congo e Portugal melhoram bastante. E com isso, claro, aumenta o comércio. Aqui tem uma imagem do rei chamado Anjika a Ankwa. Olha só que nome estranho. O título dele era Mani Congo. Esse era o nome que se dava ao rei do Congo. Ele foi o primeiro rei congolês a se converter ao cristianismo, a se converter à Igreja Católica, por influência lá dos portugueses. E aí ele passa a se chamar Dom João I. A partir daí a história do Congo muda drasticamente. Por quê? Quando ele se converte ao cristianismo, os congoleses passam a ter mais contato com os portugueses. Ao ter mais contato com os portugueses veem nisso uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. E o que é que dava dinheiro para Portugal naquela época? Escravidão. Portugal já tinha encontrado o Brasil, já estava colonizando o Brasil, aqui estavam plantando muito cana-de-açúcar, então os congoleses passam a fornecer escravos que eles capturavam no interior da África para o povo de Portugal. E aí Portugal pegava os escravos lá no Reino do Congo e levava para o Brasil, trazia para cá para vender aqui para os senhores de engenho, que iam plantar aí, que trabalhavam nos canaviais. Então, Congo foi muito importante na história do Brasil também. Eles forneceram muitos escravos. Essa imagem aí mostra escravos sendo transportados na África. Andavam por quilômetros, dezenas de quilômetros, às vezes aí centenas de quilômetros amarrados dessa forma aí. Muitos morriam nesse percurso, chegavam até as feitorias, os chamados presídios lá na África, e de lá eram colocados em navios direto para o Brasil. Congo também se beneficiava disso, claro. Eles ganhavam, além das riquezas que eles ganhavam aí no comércio de escravos com Portugal, que vinham cá para o Brasil, os congoleses também tiravam proveito dos portugueses. Eles mandavam lá parte da nobreza congolesa para Portugal para estudar lá, estudar nas universidades portuguesas, aprender os costumes portugueses, a língua portuguesa. Depois eles voltavam para o Congo e usavam isso para se beneficiar sobre os portugueses, para ganhar mais dinheiro ainda em cima dos portugueses. E o Congo, para vender os escravos, muitas vezes eles ganhavam armas de fogo, munições e outros instrumentos aí de trabalho que na África não tinham naquela época. Então eles ganhavam lá muitas armas e isso fortalecia ainda mais o rei do Congo. Os reis do reino do Congo ficavam mais fortes e aí com isso dominava melhor os reinos vizinhos, porque eles tinham armas de fogo fornecidas pelos portugueses e usavam elas nas batalhas contra os outros reinos e aí conseguia mais escravos e mais impostos desses reinos dominados. Então, era uma forma aí do Congo também se beneficiar em cima dos portugueses. Não era só os portugueses que tiravam proveito dos congoleses, não. Mas nada disso aconteceria sem a permissão do rei do Congo, viu, gente? O comércio de escravos só acontecia porque eles autorizavam. E eles se beneficiavam bastante com isso também naquela época. O Congo ele começa a entrar em crise a partir do século XVI. Um rei chamado Dom Afonso I, lá do Congo, os reis congoleses convertidos ao cristianismo recebiam nomes cristãos, ele morre e aí começa uma briga para ver quem ia dominar o Congo, quem ia ser o próximo rei. Vários nobres lá lançam lá seus candidatos a rei do Congo. Nessa época, o Congo chegou a ter vários reis coroados ao mesmo tempo, para vocês terem uma ideia. E eles, é claro, um não aceitava o outro, foram para a guerra, cada um deles levando seus soldados, fizeram vários conflitos no Congo. Isso deixou boa parte da população do Reino do Congo insatisfeita e eles começaram, a população do Congo mesmo começou a se aliar com reinos vizinhos lá da África, que eram inimigos lá dos congoleses, para invadir o Congo e por fim as guerras. E foi o que aconteceu. O Congo acabou sendo invadido por outros povos, esses povos passaram a dominar ali, pôs fim a essas guerras civis que estavam afetando o reino depois da morte do rei Dom Afonso I no século XVI. E a consequência disso
é que, com o fim das guerras lá no Congo, as relações com os portugueses voltam lá a normalizar, é claro, não tem mais guerras lá dentro, eles se voltam para as relações com os portugueses e continuaram enviando muitos escravos para o Brasil. Os portugueses se deram bem no final com relação ao Congo aí. Outro reino, também muito importante para a história do Brasil, é o chamado Reino de Angola, que hoje Angola, gente, é uma ex-colônia portuguesa também, é esse território aí de vermelho aí do mapa da África que vocês podem ver. Angola também se fala português, né? E muitos brasileiros nos últimos anos acabaram se mudando para Angola, porque o brasileiro lá é mais valorizado do que o angolano. Olha só que curiosidade. O brasileiro estuda aqui, aprende muitas coisas e aí se muda lá para Angola e muitas vezes ganhavam aí salários mais altos do que os angolanos na mesma função, trabalhando lá. Teve uma época aí que eu lembro que saía 2 aviões cheios de brasileiros daqui para Angola e eles não voltavam porque o pessoal ficava lá trabalhando, principalmente em construção civil. Depois que acabou uma guerra lá em Angola, lá há uns 18 anos aí, acabou a guerra lá, eles começaram a reconstruir o país e aí muito brasileiro foi para lá trabalhar. Essa é uma curiosidade aí, seria aula de geografia também para vocês. Bom, Angola era conhecida como Dongo, algo assim. Era um território dominado pelo Congo até o século XVI e não tinha todo aquele poder político, aquela importância política que o Congo tinha. Porque Angola recebeu esse nome por causa dos portugueses, eles chamavam de Dongo. Eles, na verdade, eram um território dominado por vários nobres, chamados de sobas, e eram esses nobres quem davam lá apoio para o rei. Um rei só era rei se ele tivesse o apoio de todos os sobas, todos os nobres lá, líderes das aldeias. Então ele precisava desse apoio de todos. Aí o que acontece? Eles não tinham um exército centralizado, um exército fixo como o Congo, então eles foram dominados pelos congoleses. Então, era um território que pagava impostos lá para o Congo. Aqui nós temos uma foto da cidade de Luanda, capital de Angola. Antigamente ela foi fundada em 1576 e se chamava São Paulo de Luanda. Foi fundada pelos portugueses. Olha aí uma foto aí da capital de Angola. Bonito, né, gente? É uma cidade bonita, pelo menos dessa foto aí que a gente vê, eu não conheço particularmente, mas tem o seu lado bom, também tem o seu lado ruim, é claro, né? Como muitas cidades no Brasil também tem isso. Então é uma cidade antiga, fundada pelos portugueses e hoje se chama apenas Luanda. Antigamente, São Paulo de Luanda, e é a capital de Angola. Ela foi fundada para ser uma feitoria, um ponto de comércio dos portugueses com os angolanos lá no século XVI. Bom, Angola é o território que provavelmente mais forneceu escravos para o Brasil. Olha aí o mapa aí, a saída dos escravos da África para o Brasil, principalmente aqui Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, eram os portos aí que mais recebiam os escravos. No século XVII, Pernambuco era o local que mais recebia escravos em toda a América. Recife tinha o maior comércio de escravos da América no século XVII, na época dos holandeses aqui. E os holandeses tiveram também uma importante participação na história de Angola, como a gente vai ver aqui. Bom, esses escravos vendidos para o Brasil, por exemplo, para a América, quem fazia o controle desse tráfico de escravos lá em Angola eram os líderes das aldeias, chamados de sobas. Como eu disse aqui antes para vocês, eles eram os nobres que cuidavam das aldeias. Eram eles quem davam um jeito de capturar e vender os escravos para os portugueses. Esses escravos eram obtidos, gente, eles eram capturados no meio de vilarejos afastados no interior da África. Eles faziam guerras, montavam um exército, ia lá invadir uma outra vila, uma aldeia, pegava as pessoas, acorrentava elas, levava elas lá naquelas caminhadas acorrentadas aí durante dias, talvez meses. Chegava nos portos, lá no litoral, vendiam elas através dos navios e muitas vieram parar no Brasil.
Aqui nós temos uma outra imagem que mostra isso, né? Assim como o Congo, Angola também capturava os escravos e mandava eles para os Brasios. Para o Brasil, desculpa. Esse comércio era controlado pelos africanos. Os portugueses apenas compravam os escravos nos portos. Tá? Não eram os portugueses que iam lá e acorrentavam eles, não. Isso era feito pelos africanos, tá, gente? É bom deixar isso claro. Os portugueses não entravam dentro da África nessa época, porque se fizessem isso, eles mesmos viravam escravos lá. Era perigoso para os portugueses fazer isso. Eles ficavam lá na praia, lá no litoral, não saíam dali, porque senão podia virar escravo lá dentro, como aconteceu com muitos portugueses. Esse território da África, né, de Angola, Portugal tinha muito interesse lá por causa desse comércio de escravos, como eu falei com vocês. E não só Portugal vai querer ficar ali, né, ficou ali tentando fazer comércio, como outros povos europeus também tiveram muito interesse nisso. No século XVI, no final do século XVI ali, teve fim as guerras religiosas da Europa. A Reforma Protestante, que nós já vimos aqui no início do ano, estava chegando ao fim. As guerras da Reforma Protestante estavam chegando ao fim. Com isso, os europeus começaram a se voltar também para o comércio de escravos na África, para o comércio de especiarias da Ásia, coisa que os portugueses já estavam fazendo há mais tempo. E aí, holandeses, ingleses, franceses começaram também a percorrer a costa da África e fundar feitorias para receber escravos dos africanos e levar esses escravos para serem comercializados em outras colônias, ou seja, na própria África ou principalmente na América, né, da América do Sul até a América do Norte. Com o fim dessas guerras religiosas, depois lá que acabou os conflitos religiosos na Europa, o comércio de escravos da África aumentou muito, gente, cresceu bastante. Os portugueses começaram lá, mas depois espanhóis, ingleses, holandeses, franceses entraram fundo nesse comércio aí. Aqui tem um mapa da África que mostra algumas das regiões onde eles faziam comércio. Presta atenção, esses quadrinhos cinzas contornando o mapa aí da África, esses quadros cinzas, são quadrados cinzas, eram onde os europeus ficavam, como eu falei com vocês. Eles não entravam dentro da África, eles ficavam no litoral, em feitorias, porque eles sabiam que se eles entrassem dentro da África, eles viravam escravos, como eu falei com vocês. Era perigoso, eles não eram bestas de entrar lá não, eles não tinham soldados suficientes para vencer os exércitos africanos. Os africanos eram mais fortes do que eles, eram mais numerosos, conheciam o território e tinham táticas de guerra mais eficientes do que a dos portugueses dentro da África. Por isso que os europeus não conseguiam invadir a África nessa época, não conseguiam de jeito nenhum. Então eles ficavam lá, faziam amizade com os africanos e aí os africanos vendiam seus escravos para eles. Como era um negócio lucrativo, os africanos aumentaram a captura de escravos e ganhavam mais recursos, armas de fogo e outras coisas mais aí dos próprios europeus nessas feitorias aí, que são esses quadrinhos cinzas na beira do mapa. Uma outra coisa interessante do Reino de Angola tem a ver com essa personagem histórica aí, a rainha Zinga. Ela foi rainha de Angola de 1631 a 1663. 1631, nós estudamos aqui, os holandeses tinham tomado Pernambuco de Portugal. Os holandeses já tinham invadido aqui e estavam em guerra contra os portugueses. Até 1635 aí, lutaram aqui em Pernambuco até finalmente dominar essa capitania e tomá-la aí dos portugueses. Bom, essa rainha, ela teve uma importância aí na luta contra os portugueses, já que ela não aceitava a presença de Portugal lá na África, no reino de Angola, né, o reino que pertencia a ela. Ela queria expulsar os portugueses de lá e, por conta disso, ela se aliou com os holandeses. Os holandeses invadiram Angola para tomar a cidade de São Paulo de Luanda dos portugueses e lutaram contra os portugueses ali durante um bom tempo. Tudo isso aí para controlar o comércio de escravos daquela região e mandar esses escravos aqui para Pernambuco depois. Então essa rainha, ela teve uma importância muito grande, ela mandou aí, controlou o comércio de escravos
E muitos escravos, milhares de escravos foram trazidos de Angola aqui para Pernambuco na época dela, na época que ela já era rainha lá em Angola. Então, ela tem uma importância muito grande aí na história do Brasil também. E ela deu muito trabalho para os portugueses, lutou contra eles aí durante muitos anos, até o ano de 1656. Aqui tem uma imagem que mostra aí, faz um dado histórico interessante sobre essa guerra que aquela rainha Zinga travou contra os portugueses. Em 1641, os holandeses já dominavam Pernambuco, Maurício de Nassau governava ainda Pernambuco aqui, como a gente já viu. Em 1641, os holandeses invadiram Angola e tomaram a capitania portuguesa lá de São Paulo de Luanda. Os holandeses dominaram aquele território e ficaram lá até 1648. Foi nesse período que a rainha Zinga de Angola, que lutava contra os portugueses lá na região, se aliou com os holandeses para lutar contra os portugueses e fez isso até 1648. A capitania de São Paulo de Luanda pertencia lá aos holandeses, durante esse período, foi tomada por eles, até 1648, quando uma tropa de exército saída daqui do Brasil foi para Angola, na África, e expulsou os holandeses de lá em 1648. Brasileiros e portugueses se uniram aqui no Brasil, foram lá para Angola e botaram os holandeses para correr de lá. E recuperou São Paulo de Luanda para os portugueses. Olha só, o Brasil teve uma participação nessa guerra aí também. A rainha Zinga, ela deu muito trabalho para os portugueses. Os portugueses não conseguiam vencer ela de jeito nenhum lá. Eles lutaram aí até 1658, a 1656, aliás, só para confirmar aqui. O que acontece? Essa rainha, ela atacava as feitorias portuguesas, onde o tráfico de escravos era feito, tudo isso para enfraquecer os portugueses. Atacavam lá as regiões onde eles ficavam, os portugueses não conseguiam derrotá-la de jeito nenhum, ela controlava um exército muito grande, tinha apoio lá da toda a nobreza de Angola, dos líderes sobas, como eram chamados, até que em 1656, Portugal, percebendo que não ia ganhar de jeito nenhum dela, resolveu fazer um acordo. E aí, nesse acordo, falou, olha, vamos acabar com a guerra, porque isso aqui não vai levar a lugar nenhum, nós não vamos conseguir tomar de você seu território, e a gente não quer sair daqui também não. E aí, Portugal e a rainha Zinga fizeram um acordo de paz em 1656. Com isso, os portugueses puderam ficar lá em Luanda, a antiga São Paulo de Luanda, na sua feitoria, e o comércio de escravos de Angola com Portugal, e o destino final era o Brasil, aumentou bastante depois disso. Ela governou até 1663, que foi o ano da morte dela. Depois dela, outras 5 mulheres ainda governaram lá Angola, as 5 rainhas seguintes aí ao reino de Zinga, todas elas mulheres aí que governaram o reino de Angola. Uma parte interessante. E aqui tem um dado, último dado para mostrar para vocês, interessante sobre o tráfico de escravos. Essa parte da África, ela foi responsável por boa parte desse número aí, a África Centro-Ocidental. Estima-se 12 milhões de escravos levados da África para a América. Olha só, 12 milhões, é gente demais, é mais do que a população de Pernambuco hoje. Só que metade das pessoas que eram presas para serem transportadas até os portos da África, estima-se que metade morriam só no caminho. Fome, doenças, cansaço. Outras 40% dos que sobreviviam ainda morriam nas feitorias africanas, lá nos portos. Dos que sobreviviam, 15% morriam durante as viagens dos navios. Então, se você pegar todos esses números aí e fizer um cálculo, vai ver que dos 12 milhões de escravos africanos que chegaram no Brasil, cerca de 35 milhões morreram. Então, para chegar a 12 milhões aqui, 35 milhões morreram, gente. É um número altíssimo. É uma parte triste da história da humanidade. Mas faz parte da nossa história e nós não podemos esquecê-la jamais. Sim, lembrar disso para não repetir esses mesmos erros. Bom, é isso. A aula está chegando ao fim, eu espero que tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente aí, tem os grupos de WhatsApp das escolas de vocês. No mais, estudem bastante, façam atividades e a gente se vê aqui na próxima aula. Até mais.